Oi, tudo bom? Este é o canal Edificando Vidas. Meu nome é Juarez Cesário e hoje nós vamos falar um pouco do pensamento de Deus. Nem sempre as aflições, nem sempre as dificuldades, as adversidades que enfrentamos na vida são porque estamos errados. Em alguns casos, sim, consequências de atitude que nós tomamos. Em outros casos, o propósito de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus que começa a ser trabalhado na nossa vida. Nós iremos ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, Jeremias 29:11, diz o seguinte: Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se nós estamos em obediência a Deus e as coisas parecem estar contrárias à nossa vontade, e nós estamos sendo fiel ao Senhor, não devemos nos preocupar. Porque neste caso aí, Deus está trabalhando, Deus está realizando o seu projeto na nossa vida, para que o projeto dele se cumpra na nossa vida. A vida de José, José que foi para o Egito, e ele foi como escravo, porque os seus irmãos o invejavam. Ele chegou a passar por situações adversas, situações difíceis, não porque ele estava em pecado, não porque ele estava errado. Eu posso dizer até, mas sim porque ele estava buscando ser fiel a Deus. José era um dos filhos de Jacó, era obediente ao pai, gostava das coisas corretas, o pai, Jacó, o amava e os irmãos de José o invejavam. José era um jovem que tinha sonhos, sonhos esses elevados, e que por ele relatar os seus sonhos aos irmãos, ele tornava com que os seus irmãos se tornassem mais raivosos ainda contra ele. Nós já falamos em um outro vídeo que a inveja ela é a podridão dos ossos. E o invejoso ele sempre procura um meio, um método para atrapalhar a nossa vida. E foi o que os irmãos de José fizeram. Armaram uma cilada, venderam a José como escravo, vamos dizer assim. Começou um processo de sofrimento na vida de José. Por que sofrimento? Por que eu digo sofrimento? Porque ele saiu da casa do pai, vamos dizer, sem querer. Ele foi desmembrado da família sem querer. E foi vendido como escravo. Quer dizer, ele deixou de desfrutar da comunhão com o pai, da convivência com os irmãos, e foram vendidos para estrangeiros. A princípio isso pode ter sido para José como uma coisa ruim. Quando alguém projeta o mal contra nós, a gente sempre vai sofrer de uma forma ou de outra. Mas se nós estamos em obediência a Deus e procuramos agradar a Deus, Deus vai se utilizar daquela situação
para nos colocar aonde nós devemos chegar. Então, José fora vendido para o estrangeiro, né, para os estrangeiros. Depois ele passou, né, a servir a Potifar. E lá aconteceu uma outra coisa desastrosa com José. Ele foi caluniado. E a calúnia é muito difícil de se suportar. Poderia esse homem pensar assim: olha, mas eu estou obedecendo a Deus, por que essas coisas me acontecem? Por que eu fui caluniado? Mas José, ele suportou, ele ficou na sua, temendo a Deus e esperando que Deus trabalhasse em seu favor e que as coisas ela viessem a se revelar ou que viesse às claras. Existe um versículo na Bíblia que o Senhor Jesus falou. Esse versículo ele se cumpre a cada momento na vida de todas as pessoas. Não há nada de oculto que não venha às claras. O que você fez de bom e ninguém está sabendo, vai vir às claras. Mas o que você fez de mal ou de errado, que as pessoas não estão sabendo, vai vir às claras também. Então a gente não deve se preocupar. Deus se encarrega de esclarecer todas as coisas. E José caminhava na presença de Deus. Então ele fora preso, ficou no cárcere, mas estava em obediência. E quando nós estamos em obediência, o que nos acontece não é para o mal. Não é para a destruição. É um preparo que Deus faz conosco para que na frente ele possa exaltar. Se bem que José, por onde ele passou, Deus estava com ele, abençoando ele, e ele sempre mostrava, quer dizer, Deus sempre mostrava que estava com José. Mas, mesmo assim, ele enfrentou as dificuldades. No cárcere ele passou a ser chefe dos presos. E também, ainda no cárcere, ele recebeu dois serventes do rei, né, que serviam ao rei. E esses dois tiveram sonhos e José interpretou o sonho. Um deles voltou ao seu cargo. E José pediu um favor desse homem, que contasse para o rei o que José tinha feito. E esse homem esqueceu. Talvez na mente de José, naquele exato momento em que ele conversou com o copeiro-mor, talvez o pensamento de José foi: agora eu tenho um meio de me libertar dessa prisão. Talvez ele pensou, e vai ser de forma mais breve, vai ser mais rápido que eu vou sair daqui. Mas não aconteceu. O servo do rei esqueceu de relatar o que José tinha feito. E quantas das vezes a gente precisa esperar mais um pouco? Talvez você esteja nessa situação, precisando esperar mais um pouco, confiar mais um pouco, permanecer fiel. Esse é o segredo. Deus está trabalhando. Se você estiver em obediência, Deus está trabalhando a seu favor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, não olhe para as adversidades. Olhe para o alto. Olhe para Deus, olhe para Cristo Jesus. E José esperou até que Deus projetou assim um meio de que José saísse do cárcere. Quando o rei teve um sonho e ninguém sabia interpretar, mas José interpretou com a graça de Deus.
E aí ele foi colocado como a segunda pessoa maior naquele país. A segunda pessoa maior, alguém pode dizer, mas foi a segunda pessoa maior, porque o rei era quem dominava. Mas José foi quem administrou naquele tempo o Egito. Então ele foi colocado acima de todos. E o sonho que José tinha, que seria mais que seus irmãos e também mais que seu pai, se realizou. Porque os seus irmãos e seu pai, na necessidade, tiveram que ir comprar mantimentos no Egito. E ali era José que estava administrando. Então, a princípio, pareceu tudo difícil, tudo contrário. A gente não consegue saber o pensamento de José, mas talvez tenha passado na mente dele, bom, os meus sonhos não vão se realizar. Talvez você esteja nesse pensamento. Mas uma coisa eu lhe digo, se você é um servo fiel, permaneça fiel. Deus está trabalhando. Mas caso contrário, você está sofrendo consequências das suas atitudes, porque acontece também, você precisa tomar uma atitude diferente. Você precisa emendar o teu caminho. Porque é a solução também. Se você está sofrendo porque errou, porque tomou decisões erradas, porque falhou, é só mudar o quadro da história. É só mudar as atitudes. No livro de Jeremias, o capítulo 26, o versículo 13 diz assim: Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Então o segredo é se consertar. O segredo para quem está sofrendo consequências de atitudes erradas é mudar. Mudar de vida. Mudar de atitude. E tomar decisões certas. Ninguém gosta da aflição. Ninguém. O salmista Davi passou por aflições também. Mas teve um momento que ele disse assim. No Salmo 119, 67, diz assim: Foi bom para mim ser afligido, para aprender os vossos estatutos. O que eu posso dizer para você, amigo? É que toda aflição ou toda adversidade que nós enfrentamos não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Se soubermos analisar o que Deus quer de nós, se estivermos corretos, permaneceremos corretos, esperando em Deus, confiando em Deus, e as coisas vão acontecer da forma como Deus quer. Se estivermos errados, tomarmos atitudes diferentes, nos consertarmos, e ao nos consertar, o que é que o texto diz? Então Deus se arrependerá do mal que falou contra nós. Então esse é o método, essa é a forma de nós recebermos vitória em qualquer circunstância da vida. Fique com essa mensagem. Inscreva-se no canal, dê o seu like, aperte o sininho da notificação, transmita esse vídeo ou passe esse vídeo para mais pessoas, compartilhe e até o próximo vídeo.